Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa primeira aula, então, por aqui, pela plataforma online referencial. Todo mundo localizou nas funções orgânicas. A gente começa hoje a parte das funções nitrogenadas. Eu espero que até aqui os senhores tenham observado as outras demais funções que nós estudamos, né? Que são as funções oxigenadas, a partir do álcool da apostila anterior, até as nossas últimas funções derivadas dos ácidos carboxílicos. Certo? A partir de hoje, a gente começa uma nova classe de funções, as funções que apresentam o nitrogênio, né, como ator coadjuvante. Ele que vai aparecer agora ligado à cadeia carbônica em formas diferentes e vai dar origem às chamadas funções nitrogenadas, ok? Então, pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó, no nosso slide, né? É por ele que a gente vai comandar a parte das funções nitrogenadas, na página 445, né, livro 2, para quem não se localizou ainda, vamos dar início às funções nitrogenadas, né, com o primeiro tipo de função a ser estudado, sobre essa parte da química orgânica, as funções à base do átomo de nitrogênio, tá? E a gente começa com a primeira função, lá na página 445, ó, aqui no canto da tela, né, para quem quiser ver, página 445, nós começamos com a primeira função nitrogenada, a função amina, ou simplesmente as aminas, tá? São compostos, como está dizendo aqui na explicação de início, derivados do NH3. Né? Alguém se recorda o nome dessa substância? Não é uma substância orgânica. Né? O NH3, na verdade, é uma substância da química inorgânica, a boa e velha amônia. Né? Então, as aminas, as funções nitrogenadas, são baseadas em cima dessa função aqui, ó, a amônia, tá? Da função da química orgânica. Mas não é a amônia que vai aparecer. Ela vai aparecer de uma maneira especial. E como é que isso vai se dar na química orgânica? Né? Então, retomando. As aminas, né, para a gente se localizar, você vai lembrar da amônia da química inorgânica pela substituição de um dos átomos de hidrogênio, né, são 3 átomos de hidrogênio, já que o nitrogênio faz 3 ligações, por um radical da química orgânica, ou seja, por uma cadeia carbônica. Lembrando que a amônia não é uma função da química orgânica. Né? Nós vamos até a amônia da inorgânica para que a gente possa chegar nessa classe de funções que são as aminas. E como é que a gente vai reconhecer uma amina? Voltando para a amônia. Um dos 3 hidrogênios ligado ao nitrogênio será substituído por uma cadeia carbônica. Olha só o próximo exemplo. Né? A gente tem a amônia aqui, a gente vai pegar um dos átomos de hidrogênios ligados ao nitrogênio e substituir por um radical orgânico. Está aqui, ó. Nitrogênio estava com essa conformação na amônia, ligado a 3 hidrogênios. O que a gente fez? Não, vamos repetir aqui o que a gente fez. A gente pegou aqui um dos 3 átomos de hidrogênio ligado ao nitrogênio e substituiu por um radical. Aqui está a substituição. Feito isso, você já está diante da função amina, né? Porque um dos 3 hidrogênios da amônia agora foi substituído por um radical orgânico, no caso, o CH3, ok? Essa substituição acontece, você já está diante da função amina. Como das 3 ligações possíveis do nitrogênio, só uma delas agora se encontra ligada a uma cadeia carbônica, você está diante que nós chamamos de uma amina primária. Então, o que é uma amina primária, pessoal? É quando você tem nitrogênio, né, das suas 3 ligações possíveis, pelo menos uma delas ligada a um radical orgânico, né, a um grupamento CH3. Beleza, pessoal? Então, está aqui, ó. A amônia, né, deu origem à amina primária, né, um dos 3 hidrogênios, um dos seus 3 hidrogênios foi substituído por um radical orgânico, por um radical CH3. Beleza? Sem problemas até aí? Vamos continuar avançando, então, na nossa explicação. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente pega a amônia de novo, certo? Vamos pegar a amônia de novo. E um dos seus... Agora, vamos pegar 2 átomos de hidrogênio e substituí-los por um radical orgânico. Olha só o que a gente vai fazer. Tira o hidrogênio, coloca um radical, tira mais hidrogênio e coloca um outro radical. Poder também está diante de uma amina. Mas notem agora que das 3 posições possíveis da amônia, 2 estão sendo substituídas por cadeias carbônicas, por um átomo de hidrogênio, certo? Bom, se eu tenho 2 radicais ligados ao átomo de nitrogênio, também eu estou diante da função amina, mas nós chamamos agora de uma amina secundária, ok? Olha só o primeiro exemplo. Dos 3 hidrogênios, apenas um era cadeia carbônica. Então, você estava diante de uma amina primária. No segundo exemplo, dos 3 hidrogênios, 2 agora foram substituídos por cadeias carbônicas. Então, você está diante de uma amina secundária. Tudo bem até aí? Próximo exemplo, então. Novamente, a amônia.
Só que agora vamos substituir os 3 átomos de hidrogênio por radicais orgânicos. Vamos lá? Olha lá, primeira substituição, segunda substituição, terceira substituição, e você chegou à chamada amina terciária, já que as 3 posições possíveis da amônia, que antes eram átomos de hidrogênio, foram substituídos, no nosso terceiro exemplo, por radicais orgânicos. Ok? Já que as 3 substituições aconteceram por cadeias carbônicas, você está diante de uma amina terciária. Tudo certo até aí, pessoal? Sem problemas? Né? Estamos entendendo o que está acontecendo? Né? Sim, professor. Sim, pode falar. Tá de boa. Tá de boa? Sem problema até aí? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Só vou ver se entrou mais alguém aqui, pessoal. Me pediram para entrar, eu acho que não. Só somos nós mesmos, né? Tá, beleza. Vamos prosseguir, então. Vamos lá? Só voltar à apresentação. Só voltar à apresentação aqui. Pronto, retornou. Tudo bem? Vamos prosseguir, então. Todo mundo já soube localizar o grupamento amino, tá? Vamos, então, ao nosso próximo slide aqui, para a gente dar prosseguimento. Então, prosseguindo. Próximo slide. Como é que eu dou nome para as aminas? Né? Como já sabemos reconhecer a função, vamos agora aprender a dar nome às aminas. Está aqui, ó. Nitrogênio ligado a 2 radicais. Como nós vimos no slide anterior, isso aqui se trata, então, de uma amina secundária. Mas como é que a gente dá nome? A nomenclatura das aminas segue um critério um pouco especial, pessoal. Ela se dedica ao estudo dos radicais. Né? É dessa maneira que nós vamos dar nome aos compostos orgânicos dessa classe de funções das aminas. Tá? Então, você vai olhar para o nitrogênio e vai verificar os radicais, ou um radical só no caso, se fosse o caso, ligado a ele. Então, analisando essa estrutura aqui, ó, tá? Que radicais nós temos ligado ao nitrogênio, além do átomo de hidrogênio? Nós temos desse lado aqui o grupamento CH3, que é o radical metil, e do outro lado nós temos o grupamento CH2CH3, que é o radical etil. Então, como é que se dá a nomenclatura das aminas? Né? A gente coloca o nome dos radicais e, no final, a palavra amina. Então, olha só. Etil de um lado e o metil do outro. Respeitando-se a ordem alfabética, quem é que nós temos aqui, então? Nós temos o radical etil, né? Logo em seguida, vamos colocar o segundo radical, que no caso é o radical metil, e no final a palavra amina. Pronto. Você deu a nomenclatura mais utilizada para essa classe de funções, né? Em vez daquele prefixo, infixo, sufixo, que até aparece nas aminas. Vamos ver um pouquinho mais tarde. A nomenclatura preferencial para esse tipo de compostos é a utilização da nomenclatura dos radicais, já estudados em química orgânica, e no final a palavra amina. Então, para esse exemplo aqui, só para a gente voltar, localizamos que nós tínhamos qual radicais? Nós tínhamos os radicais metil de um lado e etil do outro. Né? Olha lá, metil está desse lado, etil está do outro. Então, utilizando a ordem alfabética, primeiro o radical etil, logo em seguida o radical metil, e no final a palavra amina, e você deu o nome para o composto. Para este exemplo, nós temos a etil, metil, amina. Ok? Sem problemas? Então, vamos prosseguir para mais um exemplo, tá? Olha só, já estamos diante agora de uma amina terciária, porque o nitrogênio encontra-se ligado a 3 radicais. E como é que você vai dar um nome? Obedecendo as mesmas regras de critério acima, tá? Como é que você dá nome para o nitrogênio nesse caso aqui? Primeiro você vai localizar os radicais. Primeiro já está até localizado. Né? Nós temos o benzeno, né? A famosa casinha de abelha ligada ao nitrogênio. Mas, como radical, o benzeno recebe o nome de fenil. Certo? Como radical, o benzeno recebe o nome de fenil. Então, localizando o primeiro radical. E temos mais 2 radicais ligados ao nitrogênio, que é o CH3 aqui e o CH3 aqui de baixo. Então, nós temos, na verdade, 2 radicais do tipo metil, certo? Só que ele aparece 2 vezes, então nós temos um dimetil. Então, por enquanto, utilizando a ordem alfabética, fenil, está aqui, né? Metil, só que ele aparece 2 vezes, daí a necessidade do prefixo di. E o final para essa classe de compostos, eu vou trabalhar com a palavra amina. Então, o nome para esta amina terciária, obedecendo-se rigorosamente, né,
a regra de nomenclatura das aminas, que é um pouco especial, ela passa pelos grupos radicais, nós temos para esse composto o nome de fenil, dimetil, porque são 2 radicais metila, e o final da palavra amina. Então, nós aprendemos agora, nesse momento, como é que se dá a nomenclatura das aminas utilizando a regra, né, dos radicais, que é a nomenclatura mais utilizada para essa classe de compostos, à base de nitrogênio. Né? O grupamento, a classe de função conhecida pelo nome de amina. Ok? Sem problemas até aí. Posso passar para o próximo slide, que a gente vai dar uma pequena mudada agora no tipo de nomenclatura para essa classe de funções. Sem problemas? Posso prosseguir? Pode, prof. Beleza, então vamos lá. Olha só. Próximo slide, tá? Uma outra maneira de você nomear a função amina, né, principalmente quando a cadeia for muito grande, aqui nós temos 3 exemplos, né, é você utilizar para o grupamento NH2 o nome de um radical, chamá-lo ele de radical amino, certo? Ó, exemplo número 1, exemplo número 2, exemplo número 3. Vamos trabalhar os 3 exemplos. O primeiro aqui, ó, primeiro aqui. A gente até conseguiria dar um nome para ele com a nomenclatura estudada até agora, porque basta olhar o tipo de radical que eu tenho, né, e terminar com a palavra amina, né? Só para constar, este radical aqui, ó, é o radical isopropil. Então, poderíamos chamar esse composto de isopropilamina, certo? Mas, se você optar pela nomenclatura que a gente vai aprender agora, de que maneira você vai trabalhar esse novo tipo de nomenclatura? Lembra que ele é mais utilizado para cadeias maiores, né? Eu coloquei uma cadeia pequena, né, para a gente observar que dá para dar os 2 nomes, mas os 2 exemplos de baixo são cadeias maiores e a gente vai trabalhar com esse tipo de nomenclatura aqui, ó, utilizando para o NH2 a palavra amino, tá? Mas vamos prosseguir. Então, além do nome isopropilamina, como é que você poderia dar nome utilizando-se essa regra? Bom, primeiramente, você vai enumerar a cadeia carbônica. Está aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Né? E você vai observar que o NH2 está ligado ao carbono 2. Né? E nesse tipo de nomenclatura, o NH2, somente o NH2 pode ser chamado assim, é chamado de grupamento amino. Então, como se ele fosse um radical, nós começaríamos dando nome ao composto da seguinte maneira: 2-amino, já que o amino está ligado no carbono 2. E o restante da cadeia você dá nome como se fosse um hidrocarboneto. Né? Se fosse hidrocarboneto, nós temos 3 carbonos, prefixo prop. Parte do meio an, né? Final para hidrocarboneto o. Então o nome do composto ficaria 2-aminopropano. Né? Então, ao invés de isopropilamina, que também poderia ser dado, né? Eu poderia trabalhar com essa nomenclatura aqui, ó. Chamo o NH2 de radical amino, localizo ele na posição da cadeia carbônica, está na posição 2, chamo ele então de 2-amino, e o resto eu dou nome como se fosse um hidrocarboneto, como se fosse um hidrocarboneto, mas ele não é. Ele pertence à função amina, já que eu tenho nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica. Tá? Então, uma outra nomenclatura para esse composto seria essa, 2-aminopropano. Tudo bem? Podemos passar para o nosso exemplo 2. Notem que a cadeia aqui é maior. Tá? Podemos passar, estou esperando a posição de vocês. Podemos avançar, então? Sim, prof. Então, Pode, vamos prof. lá. Beleza, maravilha, gente. Vamos para o exemplo 2. Tá? Olha só, cadeia carbônica é bem maior. Né? Nós temos o NH2 ligado à cadeia carbônica, temos um radical aqui embaixo e temos mais 2 radicais acima se elegermos essa daqui como cadeia principal. Lembra que a maior cadeia, né, revisando um pouco, é a maior cadeia que tem o grupo funcional ligado aos seus carbonos. É a maior cadeia na sequência. Ah, mas não podia ser um anel aromático aqui embaixo? Mas notem, o NH2 não está ligado nele. O NH2 está ligado nessa cadeia aberta e não na parte fechada. Então, você está diante desse composto aqui, como é que você vai dar nome? Bom, primeiramente, localizar a cadeia principal. Já localizamos que essa cadeia é acima. Logo em seguida, numerar a cadeia principal. Então, está aí a numeração. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. O que eu comecei a numerar por esse lado aqui? Ó? Os menores números possíveis. Logo, no carbono 2 já tenho 2 coisas ligadas, tanto o NH2 quanto o CH3. No carbono 3, no CH3. No carbono 4, um anel aromático. Se eu começasse a numeração por esse lado, eu teria os maiores números possíveis, né? Que seriam 1, 2, 3 e 4. A numeração ficaria muito grande. Então, obedecendo o critério da IUPAC, a nomenclatura começa do lado que você vai ter os menores números para os radicais localizados. Então, tá. Numerada a cadeia carbônica, já sabemos que temos o 2 do grupamento amino.
temos no 2 ainda um radical metil, temos no 3 um outro radical metil e no 4 o anel aromático, que como radical é chamado de fenil, tá? Uma vez estabelecido o nosso critério, vamos começar a dar nome, tá? Então vamos lá, começando pelos radicais. Quem é que aparece primeiro? Quem vai aparecer primeiro, por ordem alfabética, é o amino. E o amino está na posição 2. Então eu comecei a dar nome, obedecendo essa nova nomenclatura, 2 amino, certo? Olha lá, 2 amino, 2 amino, ok? E logo em seguida, né, nós temos o radical fenil e nós temos duas vezes radical metil. Obedecendo-se à ordem alfabética, vamos então colocar o radical fenil na ordem alfabética, né, o F depois do A, 2 amino, 4 fenil. Está aqui, ó, 4 fenil, certo? E logo em seguida, a posição dos radicais metilas, que encontro nas posições 2 e 3, né? Só que ele aparece duas vezes, então eu tenho um dimetil. Então, por enquanto, colocando a nomenclatura somente daquilo que está ligado à cadeia principal, na posição 2 tenho o amino, na posição 4 eu tenho o grupamento fenil, na posição 2 e 3 eu tenho o grupamento metil, só que ele aparece duas vezes, daí né, o prefixo di. Então, por enquanto, nós temos 2 amino, 4 fenil, 2, 3 dimetil, ok? Colocado todos os radicais ligados à cadeia principal, agora você vai dar nome final ao composto como se fosse um hidrocarboneto. Já que a cadeia é formada por 5 carbonos, o prefixo utilizado é pente, a parte do meio é an, porque só temos ligações simples, né? E o final do hidrocarboneto é o. Então, completando a palavra, para esta cadeia principal, nós damos o nome de pentano, tá? Então, o nome completo do composto ficou esse. 2 amino, posição do amino, 4 fenil, 2, 3 dimetil, pentano, ok? Tudo certo? Podemos avançar então ao nosso próximo exemplo, né? Sempre utilizando essa nomenclatura. Podemos? Pode. Então vamos lá. Anel aromático, agora no exemplo 3, e note que a ele nós temos dois grupamentos NH2 ligados, né? Pessoal, só para lembrar, a gente utiliza essa nomenclatura, né, de grupamento amino, quando a cadeia for muito grande e ficar difícil aquela nomenclatura anterior que a gente aprendeu. Mas geralmente, em 90% dos casos, ou até mais, né, na química orgânica, o que é que você tem que saber? Primeiramente, reconhecer a função, que eu sempre insisto com vocês. Reconheceu a função? 50% do caminho andado. Nomenclatura, o que a gente vem observado nos últimos vestibulares, é consequência, eles ficam em cima das nomenclaturas mais simples. Mas não custa nada você aprender aquela nomenclatura um pouco mais rebuscada, porque vai que nós temos exercício diferenciado, e você sabe sair também com outro tipo de nomenclatura, aquela nomenclatura um pouco mais trabalhada, tá? Mas nada que implique em dificuldade, né? É muito raro aparecer esse tipo de nomenclatura aqui. Mas a gente aprende como exemplo para não se perder no exercício mais complexo, né? Dependendo do vestibular que você vai fazer, principalmente segundo as fases de alguns vestibulares. Mas retomemos ao exemplo. Então nós temos o anel aromático e nele nós temos dois grupamentos NH2 ligados, né? NH2 na parte de cima e NH2 na parte de baixo. Que me leva a esse tipo de nomenclatura aqui, ó. Mais fácil trabalhar o NH2, né? Amina com o nome de amino. Mas, primeiramente, eu vou voltar ao anel e numerar as posições, né? Que se encontram a partir de 1, né, grupamento amino, até chegar ao próximo. Então, ficaria dessa maneira aqui, ó. Nós teríamos a posição 1, aqui nós teríamos a posição 2, aqui a posição 3, e até chegar no próximo grupo, a posição 4. Né? Olha lá, nota, os menores números possíveis, embora pelo outro lado também daria do mesmo jeito, até a posição 4, mas numeramos. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Notamos que o grupamento amino encontra-se na posição 1 e o outro grupamento amino na posição 4. Então, numerando-se as posições, nós temos o 1,4-diamino. Já que o amino aparece duas vezes, vou utilizar de novo, né, vou abrir mão, né, do prefixo di. Né? Se fosse uma vez só, simplesmente amino, mas como ele aparece duas vezes, então eu tenho um diamino. Então, voltando. Na posição 1, na posição 4, eu tenho um diamino. Então, por enquanto, 1,4 diamino. Pronto. Numerei e nomeei, né, aquilo que se encontra ligado à cadeia principal, que no caso é o anel aromático. Nesse caso, o anel aromático não está sendo tratado como radical, e sim como cadeia principal. Se fosse um radical, seria fenil, certo? Fenil. Mas como ele agora passa a ser cadeia principal, ele volta a receber o nome como hidrocarboneto. E o anel aromático mais simples que a gente conhece é o benzeno. Então, o final para essa cadeia aqui é benzeno, certo? Você nomeou, olha lá, 1,4 de amino, posição do grupamento NH2, e deu o nome para a cadeia principal, que é o nosso anel aromático mais famoso, o benzeno. E você aprendeu, eu espero que você tenha conseguido,
aprender esse tipo de nomenclatura, utilizando-se agora, né, o NH2, dando a ele o nome de radical como radical amino. Tudo certo até aqui, pessoal? Sem problema? Tudo ok, prof. Maravilha. Tudo certo, Então, prof. maravilha. Qualquer coisa, vocês interrompam. Fala, Paulo, volta de novo, não estou entendendo tal parte aqui. Tá? Lembrando que hoje, pessoal, né, essa semana, a gente está com aula de 30 minutos, né, passando um pouquinho disso aí, porque tem que entrar o próximo professor. A partir da semana que vem, a gente volta ao nosso horário normal, nós teremos aula de 40 a 45 minutos, certo? Seguindo o horário sempre do segundo A, tá? E aí a gente vai ter mais tempo até para trabalhar, abrir para no final para exercícios, para dúvidas. Hoje vamos seguir nesse ritmo mais ou menos como se fosse uma aula gravada, embora esteja sendo ao vivo, tá? Então vamos agora partir só para uma informação, né, a presença das aminas em nossa vida, né? As aminas, elas se encontram num aminoácido, vocês já estudaram em biologia, só que esse assunto aqui, o aminoácido, vai voltar esse ano aqui em Química Orgânica, lá nas biomoléculas. Então, só para constar, só para a gente mostrar, você pega um aminoácido, através de ligações peptídicas, você forma uma proteína, né, ou um dos polipeptídeos. Mas isso aqui a gente vai explorar quando esse assunto retornar na Química Orgânica, muito provavelmente no segundo semestre, né? As nossas próximas apostilas. Por enquanto, é só para demonstrar, né, as aminas em nossas vidas, que você tem a presença, por exemplo, dos aminoácidos. Eles se ligam através de ligações peptídicas e formam uma proteína, né? Daí a decorrência, né, da presença desse tipo de estrutura nos corpos, e você vai encontrar as aminas, que têm um cheiro muito característico, um cheiro muito forte, um cheiro muito ruim, na decomposição de animais mortos. Por exemplo, olha só, né? Essa amina aqui, como é que eu daria nome para ela? 3 radicais metilas, então nós teríamos uma trimetilamina, né? A trimetilamina tem cheiro, né? Odor de peixe podre, né? Mas não para por aí não. Olha só o próximo exemplo. Vamos tentar dar nome? Ó, 1, 2, 3, 4. Sendo que nas posições 1 e na posição 4, nós temos o radical amino, né? Fica melhor dar nome por esse jeito aqui. Então, o que é que nós temos na verdade aqui? Um 1,4 de amino e a cadeia principal com 4 carbonos, butano. Tá? Então, 1,4 de aminobutano recebe o nome de putrescina. Olha o nome usual desse cara, né? Putrescina. Já dá para entender que o mau cheiro produzido na decomposição, né, de alguns animais mortos, inclusive o ser humano, né, passa pela liberação dessa substância aqui, ó, 1,4 de aminobutano, que é conhecido como putrescina. Assim como o próximo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sendo que os radicais aminos encontram-se na posição 1 e na posição 5. Então, nós temos o 1,5 de amino e a cadeia principal com 5 carbonos, pentano. Né? 1,5 de amino pentano recebe o nome usual de cadaverina, também encontrado na decomposição de animais mortos. Né? É só para a gente localizar, né, a posição das aminas em nossas vidas, onde é que elas se encontram presentes. Lembrando que o assunto da parte de cima foi só para exemplificar. Esse assunto volta em biomoléculas ainda esse ano na parte química orgânica. Tá? Por enquanto, a gente só está aprendendo a reconhecer a função amina, ok? Então, partindo para um exercício, gente. Né? Olha só, considere a estrutura da tirosina. Há radicais característicos das funções. Exercício clássico, a maioria dos exercícios os senhores notaram, né, passam por isso. Não é nem para você dar nome, é para você olhar para a estrutura e reconhecer a função. E é o que o exercício te pede. Você vai olhar para essa estrutura e vai tentar reconhecer as funções que nós temos. Já deu para observar numa rápida análise que tem OH ligado a anel, tem NH2, tem C-O, OH. Mas vamos destrinchar, né? Como é que a gente faz? Olha só, a primeira parte aqui, está circulado. Hidroxila ligada a anel aromático. Né? Hidroxila ligada a anel aromático. Que função é essa, pessoal? Hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. É a função fenol. Então, você vai lá no seu exercício, já marca aqui do lado, ó, função fenol, para você não se perder. Hidroxila ligada a anel diretamente tratamento aromático é um fenol. Vamos continuar analisando? No outro extremo, né, nós temos uma C-OH, a carbonila junto com a hidroxila, ou seja, a carboxila. E o nome já diz tudo, né? Se você tem uma carboxila, você está diante da função conhecida pelo nome de ácido carboxílico. Aqui está. Você tem ácido carboxílico. Perfeito? Falta localizar mais uma função, porque nós temos o nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica. Anote, nitrogênio ligado à cadeia carbônica. Está aqui, ó. Nitrogênio ligado à cadeia carbônica. Que função você tem aqui? Você tem, no caso, uma amina. Não existe mais nenhum grupo funcional que você possa identificar, né? Então, literalmente, o que você vai fazer? Olhar para a alternativa e verificar onde é que você tem esses grupos funcionais. Um fenol, uma amina e um ácido carboxílico. O que te leva à letra E. Amina,
fenol e um ácido carboxílico. Ok? Então, primeiro exercício, você soube reconhecer as funções. Aqui está ele. Você reconheceu as funções e marcou a alternativa correta. Beleza, gente? Olha só. Apostila aberta aí, pessoal, para quem tiver. Para quem não tiver, segue por aqui, depois volta na apostila e marca, né? Na página 454, a nossa apostila, né, dos complementares, está até em destaque aqui, está aqui a página, está em destaque o exercício. O exercício 1 dos complementares, é o que eu falei para vocês. Ele te dá, literalmente, um composto e pede para você identificar as funções. Né? Olha lá, nossos corpos podem utilizar 11 aminoácidos, que a gente falou lá atrás, né? Você vai encontrar a função amina nos aminoácidos. Mas resumo do exercício, ele te deu a estrutura e pede para você localizar as funções que você tem neste aminoácido aqui, ó, né? nesse composto. Então, vamos lá. Quais grupos funcionais você consegue localizar? Nesse caso aqui, uma C dupla OH, né? Você tem uma carbonila e uma hidroxila, então você está diante de um ácido carboxílico. Perfeito? Já localizei o primeiro grupo funcional aqui, ó, é um ácido carboxílico. Vamos ao segundo grupo. Nós temos o nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica. Esse símbolo aqui é só de uma ligação simples, né? Você tem o nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica, então você está diante da função amina. Então, a melhor resposta para esse exercício seria que letra? Seria a letra B. Você tem um ácido orgânico, no caso um ácido carboxílico, e uma amina, e no caso ainda uma amina primária. Só para revisar, a amina primária é aquela que apresenta uma das 3 valências do nitrogênio ligada a um átomo de carbono, a um radical. Lembrando que as duas outras valências são átomos de hidrogênio, né? Não são cadeias carbônicas. Então, você está diante de uma amina primária. Né? Só tem a substituição de um dos 3 átomos de hidrogênio por um radical orgânico. Está aqui, está ligado diretamente a uma cadeia carbônica. Então, a melhor resposta para esse exercício seria a nossa alternativa letra B. Ok, pessoal? Prosseguindo, então, dê o nome das seguintes aminas. Então, vamos dar um teste rápido aqui, só para a gente dar o nome a esses radicais, a esses compostos. Né? Uma vez o cara já te falou que são aminas, não, nitrogênio ligado à cadeia carbônica. Como é que a gente vai dar nome? Para a letra A, né, que radical seria esse aqui? Ó, radical. Vamos pegar só o radical. CH3 e CH2. Você está diante do radical etil. Pronto, localizei o radical. Radical etil. Ligado ao nitrogênio, né? Não tem mais nada ligado a ele, então só tem esse radical. Começo a palavra etil, termino com o nome amina e você acabou de nomear. Aqui está a etilamina, utilizando-se a nomenclatura mais utilizada para esse tipo de composto. Beleza? Etilamina. Exemplo 2, ou seja, a letra B. Né? O que a gente pede? Dar nome às aminas. Então, localizamos o átomo nitrogênio, aqui já temos uma amina secundária, temos 2 radicais ligados a ela, tendo um radical CH3 de um lado, um radical CH2 e CH3 do outro. Então, que radicais são esses? Começando por esse radical aqui, ó, é um radical etil. Você localizou o radical etil. Qual é o próximo radical ligado ao nitrogênio? É o radical metil. Pronto, localizei os 2 radicais. Etil de um lado, metil do outro. Não tem mais nenhum radical, já que a próxima valência é um átomo de hidrogênio, você encerra com o nome amina. E aqui está o nome do composto, etil, metil, amina. E você conseguiu nomear essa estrutura. Vamos à última aqui, certo? Olha, nós temos o NH2, nós temos o anel aromático, nós temos o grupamento CH3. Né? Então, vamos utilizar agora aquela nomenclatura que utiliza o nome amino para o radical NH2, né? Já que nós temos o NH2 e o CH3 ligados na estrutura principal. Numerando a cadeia carbônica, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Repetindo, posição 1 do NH2 ligado ao carbono 1, aqui temos a posição 2, aqui nós temos a posição 3 e, por último, a posição 4. Uma vez numerado, vamos começar agora a dar nome. Né? Na posição 1, nós temos quem? Nós temos justamente o radical amino. Na posição 1, o amino. Avançando. No 1 tem um amino. 2, 3, 4. Quem é que está na posição 4? Na posição 4, nós temos o radical metil, certo? Então, numeramos lá. Posição 1, nós temos o amino. Posição 4, nós temos o metil. O final para o composto é você dar o nome da estrutura como se fosse um hidrocarboneto. No caso, é o nosso bom e velho benzeno. E você trabalhou aí, ó. 1 amino, 4 metil, benzeno. Ok, pessoal? Sem problemas? Gente, a gente tinha até, a receita do nome usual, só coloquei como informação adicional, de parametilanilina, né? Já que esse composto aqui, o anel aromático ligado diretamente ao NH2, recebe o nome usual de anilina. Mas o nome principal você conseguiu trabalhar aqui. Pessoal, nós tínhamos até mais alguns exercícios para trabalhar, mas já estouramos praticamente o tempo, então eu vou deixar para vocês, literalmente, os exercícios indicados na apostila, né?
e dúvidas a gente pode tirar nas próximas aulas. Lembrando que nós temos ainda hoje, se não me engano, às 8h55, a nossa aula 2. Então, deixando para vocês indicados na página 453, exercício 2 e 3, desenvolvendo habilidades. Na página 454, exercício 4, também desenvolvendo habilidades. Está na apostila de vocês, a apostila 2. Ok, gente? Tudo bem? Encerramos aqui, nos encontramos então no próximo tempo, sem problemas? Ok. Ô, prof, tem diferença entre... Oi? Prof, tem diferença entre o fenol e o fenil? Tem diferença. O fenil e o fenol é uma função orgânica, é hidroxila ligada ao anel. Se tem hidroxila ligada ao anel, é o fenol. Se eu tenho só o benzeno como radical, né, ele recebe o nome de fenil. Só o benzeno como radical, ele vai receber o nome de fenil. Tá? Então, voltando. Hidroxila ligada ao anel, fenol. Só o benzeno, se eu dar nome para ele, só o benzeno como radical, recebe o nome de fenil. Beleza? Ah, beleza. Valeu, prof. Tá? Falou, gente. Obrigado. Até então, 8h55 com mais uma aula para gente. Outra função nitrogenada. Tá? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Até mais.